E nem sempre aquele pet gordinho e fofo é sinônimo de um pet saudável. A obesidade em cães e gatos é uma doença que pode levá-los a sofrer silenciosamente e até reduzir a expectativa de vida. A distinção entre um pet gordinho e um obeso é crucial, pois a obesidade é uma doença grave. O veterinário José Neto falou qual a diferença entre um pet que está acima do peso e o que está obeso. A obesidade aí dos cães tem sido uma coisa que a gente tem visto assim, na rotina aqui. Eu acho principalmente pós-pandemia, que eles acabaram de ficar muito em casa, diminuiu aí a questão do exercício. Então a gente tem pegado bastante aí os pets obesos, tá? É que nem respondendo a pergunta, obeso diferente de gordinho, tá? Tem raças que têm predisposição, que já são características raciais do cão ter um aporte, né, mais avantajado aí, seja de musculatura, óssea, enfim, é uma característica racial, tá? Agora, o cão obeso é aquele que a gente tem um score corporal elevado, a gente vê deposição de tecido adiposo aí nítido no paciente, muitas vezes a gente vê ali pela região dorsal do paciente, a gente consegue colocar as duas mãos assim, pra gente ver um aporte de gordura muito elevado, tá? E muitas das vezes o que a gente está vendo é só o aporte de gordura externo, e às vezes tem deposição de gordura visceral também, tá? Então assim, eu falo que hoje a gente fazer educação em saúde aqui com o tutor na clínica, né, abranger a responsabilidade que eles têm em relação à saúde do pet, tá? Envolve muita questão alimentar, porque muitos, né, vêm daquela cultura de coloca a ração lá e deixa à vontade, tá? E isso traz alguns malefícios para o paciente, como a obesidade, tá? Claro que a gente tem a questão aí da predisposição da obesidade, que é a alimentação adequada, que é um fator, tá? Que eu falo de deixar a ração à vontade, ou além da ração oferecer a comida, o petisco, enfim, de forma exacerbada, tá? A gente tem a falta de exercício, às vezes eu falo assim, quer ter uma raça que já tem a predisposição de ter um fator aí para ter obesidade e criar essa raça no apartamento sem ter rotina de passear, de se exercitar. Então, assim, a falta de exercício é um fator de predisposição aí a desenvolver a obesidade, o sedentarismo. Então, assim, o cão ele alimenta e tem um balanço energético negativo, ele não exerce, ele não tem espaço para exercer para quebrar a energia, né? Então isso acaba sendo um fator aí de obesidade. Outra coisa que a gente tem também aí é as doenças pré-existentes, tá? A gente tem aí o hipotiroidismo ou a síndrome de Cushing, né? Obesidade, diabetes, né? Então assim, tudo isso existem doenças existentes que podem trazer ao pet aí uma obesidade. O profissional explicou se além do fator genético, o estilo de vida e alimentação também influenciam e reforçou sobre a pós-castração dos animais. As raças mais predispostas aí, igual a gente tem as raças retrievers, que eles acabam, o final da vida deles, tendo algumas doenças articulares, então a gente soma com essa predisposição de ter uma doença articular com sobrepeso. Então, ou seja, eu ponho sobrepeso num cão que já tem predisposição a ter doenças no locomotor. Então, ou seja, eu tenho uma perna que vai ficar doente e que vai carregar um sobrepeso. Então, assim, quando eu pego essas raças aqui no consultório, eu já começo desde o início a tentar mostrar ao tutor o prejuízo que ele vai colher no futuro se a gente não conseguir, se a gente não dar essa qualidade alimentar para o paciente desde novo, tá? Aproveitando o gancho aí da nossa conversa, igual a pergunta que eu mais recebo aqui, castrei meu paciente, ele engordou, tá? É o que eu mais recebo. A explicação é muito lógica, é muito simples, tá? Quando os pets não estão castrados, né? Vamos falar, são inteiros, têm ali os seus órgãos reprodutivos,
eles têm a fêmea, o ovário, no macho, o testículo, então são órgãos que produzem hormônios circulantes, certo? E a produção de hormônio, ela acaba que ajuda o paciente a ter um gasto energético X, certo? Então, assim, meu paciente antes da castração, ele come uma dieta e ele tem um ganho, uma perda energética, um gasto energético naquele cenário, tá? A gente castra o paciente e a gente esquece de mudar a dieta, ou seja, a gente tira as fontes de hormônio, de produção de hormônio, tá? Ele começa a quebrar menos energia, a ter necessidade de menos de energia, só que ele come a mesma quantidade energética de quando ele estava ali, né, gastando mais energia. Então, assim, não é a castração que traz a obesidade. É a falta que eu falo assim, a falta de informação da gente mudar a dieta de um paciente castrado é que faz o paciente vir a ter obesidade. Neto ressaltou que o excesso de peso pode reduzir a expectativa de vida dos animais e orientou sobre a melhor maneira de prevenir a obesidade dos pets. Eu falo, não tem receita de bolo. Eu tento falar isso sempre, né, nas nossas vezes, que cada paciente tem que ser olhado de forma única, tá? E a gente entender o que real está acontecendo com esse paciente, para daí a gente passar a tantas orientações que eu falo assim, hoje a nutrição, ela vem como tratamento coadjuvante de muitas doenças. Então, assim, ela que vai ali melhorar o cenário imunológico, ou seja, um cão obeso que não consegue respirar direito. Então, assim, ele tem mais predisposição a ter a hipoperfusão e a outros órgãos ser acometidos. Então, assim, eu falo que a gente não tem que olhar isso só como uma questão alimentar, mas como uma questão terapêutica também.